Boa noite. Boa noite. Boa noite para quem vai chegando. Boa noite, boa noite, boa noite para quem vai chegando. Carlos Garcia, professor Haroldo está chegando aí para a gente começar a nossa live. Exatamente 18 horas e 59 minutos, ou seja... Opa, Haroldo! Boa noite, professor. Tudo bem? A gente vai dar um tempinho aí, pessoal chegando, tá entrando bastante gente já. Ivo Almeida, Dayana, Juana, Catrine, Nani, Fazenda Umbuzeiro também. Hoje eu acho que nossa live vai ser bem animada, viu, rapaz? Com certeza. No feriado, né? Oh. Um negócio estranho, feriado no meio de uma pandemia, né? A gente nunca Com sabe certeza. o que é feriado, o que não é feriado, porque está uma coisa tão... E com essas antecipações de feriado aí que ficou meio confuso mesmo, não é? Exatamente. Exatamente. O fato é que hoje é feriado, né? Feriado Corpus Christi. Dando as boas-vindas a quem está chegando, Merlô, Léo Estefânio, Fazenda Paqueta, Carlos Garcia. Haroldo é meu vizinho, ele está dizendo aqui. Tá vendo? É Carlos Alexandre Garcia? Isso, Carlos Garcia. Carlos Garcia. JP Ferreira, o professor Marco Querol também está chegando. Vamos grande professor Querol, um abraço. Pois é, rapaz, vamos dar um tempinho aí, pessoal, chegando, para a gente dar tempo, né? Para ninguém perder nenhum momento da nossa conversa. Exatamente. Que hoje vai ser sobre as ações do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, CP, né? Aqui em Sergipe, com o superintendente do MAPA aqui em Sergipe, Haroldo Araújo Filho, né? Que, muito honrosamente, foi nosso aluno lá no Departamento de Engenharia Agronômica há uns bons anos atrás. Eu nem vou falar o número de anos, né? Porque para você não é problema, para mim pode ser. Né? Então eu já ia dizer a quantidade de anos, tá vendo aí? Só vou dizer que eu fui um dos seus primeiros alunos quando você chegou. A primeira turma de conservação do solo. A primeira chegou botando moral, botando medo em todo mundo. Ninguém tem esse professor. Esse professor é cascadura. Então primeira tá aula de 20 anos, viu? Rapaz, tem mais um ano aí. Primeira aula prática de conservação do solo do campus rural lá de São Cristóvão. Foi a nossa turma. Pois é, e a gente tem foto, é um momento histórico. Exato. Momento histórico. Professor Marco Cabral, você, isso. Professor Pedro, professor Antenor, tinha uma boa galera. É uma turma grande, né? Boa. Era uma turma também grande. Tá entrando Tássio Vasconcelos, Samuel Barreto, Vitor Meloagro, Rafael Amorim, Francisco Leite, nosso parceiro no programa Empreenda Agro. Haroldo, deixa eu te falar uma coisa, aproveitando que a gente vai já começar, só mais um minuto a gente começa. Sim. Nós estamos promovendo na próxima semana, terça e quarta-feira, 16 e 17, o primeiro simpósio Agro Sustentável. Ele está, as inscrições estão abertas, né, pelo sigaa.ufs.br. As inscrições são para o público em geral, não interessa se você é aluno da UFES, se foi aluno da UFES, de qualquer curso que você tenha sido ou o que interessa é se você tem interesse para discutir o agro no sustentável. Então, a gente tem vários palestrantes do Brasil, gente muito boa do Brasil inteiro, que vai falar sobre empreendedorismo sustentável, vai falar sobre programa de pecuária sustentável, vai falar sobre a relação produzir de forma sustentável, ou seja, o agro sustentável. Tem muita. Vamos ter momentos para falar sobre agricultura de precisão, vamos ter momentos para falar. Olha, tem muita coisa boa para acontecer. Ouvindo caprinocultura,
Então, todos que estão entrando aqui na nossa live estão convidados a participar do primeiro Simpósio Agro Sustentável. Esse é um evento promovido pelo programa Agro Sustentável, que você conhece, né? Que é um programa de empreendedorismo acadêmico que a gente lançou ano passado na Universidade Federal de Sergipe, que já teve a sua primeira versão e que está promovendo o Fórum Agro Sustentável, que é uma live que ocorre toda terça-feira, e agora o simpósio, o primeiro simpósio Agro Sustentável. Então, para os interessados, vocês podem se inscrever pelo site do sigaa.ufs.br e aí busca o ícone extensão. Ao buscar o ícone extensão, vocês vão ver cursos online. E aí lá tem a lista de cursos e eventos e aí acha o primeiro simpósio Agro Sustentável. A gente está divulgando bastante, doutor Haroldo. Por favor, ajude a gente a divulgar, porque é para produtor, para técnico, para o comerciante, a dona de casa. Quem quiser entender um pouquinho o que é agro sustentável, está aberto. É o momento que a universidade está encontrando de se dizer presente e se dizer presente com boa informação. E a gente está tentando fazer com que a comunidade universitária não se disperse nesse momento que a gente não pode ter nenhum encontro presencial. E é uma bela iniciativa, professor. Porque são os dois grandes desafios do agro brasileiro, a questão de produzir de forma sustentável e também das tecnologias, né? O senhor falou aí da agricultura de precisão, e são os grandes desafios para o futuro e presente, né? Já para o presente da agropecuária brasileira. Doutor Haroldo Araújo Filho, por favor, vamos começar. Sejam bem-vindos todos que estão participando da nossa live. E eu gostaria de, inicialmente, pedir que você me diga quem é Haroldo Araújo Filho. Haroldo é um apaixonado pelo rural brasileiro. Tá na minha origem, né? Por mais que eu tenha nascido na capital e tudo, mas minha raiz é do campo. Minha família, tanto materna como paterna, é do campo. Foi o fruto do campo que me fez vir a morar em Aracaju, estudar em Aracaju, escolher a agronomia como profissão. Sou um estudante, um egresso com muito orgulho também da Universidade Federal de Sergipe, lá das primeiras turmas ainda. Minha turma foi se eu não estiver enganado, a terceira turma do curso de agronomia, no início de desse sonho sergipano de ter um curso de agronomia. Então, o Haroldo também é um orgulhoso por ter se formado no curso de agronomia da Universidade Federal de Sergipe. Então, Haroldo é isso, eu sou um profissional que é apaixonado pelo que faz, que já teve várias mudanças na vida, né? Quando eu estava na universidade, eu não esperava ir trabalhar com o que eu trabalho hoje, não era a minha perspectiva, mas na vida, como profissional, a gente tem que estar preparado para os caminhos que vão se abrindo. Trabalhei na iniciativa privada logo que eu me formei, numa empresa de fertilizantes aqui do estado de Sergipe, e que tinha uma rede de lojas, a Boa Safra. Depois, quando a gente saiu da Boa Safra, eu e meu colega também de turma, Alexander, nos formamos juntos. Pode dar os nomes aí. Exatamente. Eu estou vendo do orgulho que a gente tem de tê-los e você representando hoje alguns deles. Exatamente. E nessa turma que a gente se formou, foi eu, Alexander, André Graça à distância, André e Andresa e Cláudio Júnior. E então, quando a Boa Safra, por questões de mudanças de entendimento da dinâmica comercial, eles acabaram com o departamento técnico, eu e Alexander, naquele primeiro momento, a gente montou uma empresa, a Agroconsult, até então como representação somente. E nesse intervalo, quem estava montando a Agroconsult uma representação, eu ainda fui ser secretário de Agricultura do município de Riachão de Dantas, que é meu município de raiz, né? E aí depois voltei para a Agroconsult, graças a Deus, tinha crescido, tinha se tornado loja, aí tive que sair de lá da Secretaria de Agricultura e chamamos mais um outro sócio, que também é um egresso da universidade, que é Ri Cláudio, e aí a gente montou a loja, já tinha uma loja em Aracaju, aí abrimos depois uma loja em Umbaúba e abrimos uma loja em Itabaiana.
E em final de 2005 para 2006, agora não vou me lembrar bem o ano, eu fiz o concurso do INCRA. E fiz, até então, sem muitas expectativas, e fiquei como primeiro excedente. E passaram-se 2 anos, já no final da validade do concurso, estava eu na loja em Umbaúba e recebo uma ligação que o INCRA tinha ampliado as vagas e ia me chamar, já que eu era o primeiro excedente. E aí larguei a iniciativa privada, foi uma mudança muito radical para mim, não vou mentir, acostumado com a iniciativa privada. Até a Alexandre aqui está dizendo aqui, haja história, é isso mesmo. Estou vendo aqui. Lá da Abraço, Alexandre. Então, eu larguei toda a parte da loja, deixei a sociedade e fui ser servidor público. Uma mudança muito radical na minha vida. E fui ser engenheiro agrônomo do INCRA na carreira de perito federal agrário. Então, desde 2008, eu sou servidor público. E aí, na carreira de perito federal agrário. E hoje, atualmente, passei 2017... 16, aliás, ou 17 agora. 17 fui superintendente do INCRA por 1 ano. Depois fui delegado da antiga Secretaria Especial de Agricultura Familiar, que era o antigo MDA, e fiquei cedido lá à SEAD, o antigo MDA, e na fusão da Secretaria de Agricultura Familiar junto ao Ministério da Agricultura, desde janeiro do ano passado, eu passei a fazer parte como cedido da Superintendência do Ministério da Agricultura aqui em Sergipe. E em junho, exatamente daqui a 2 dias, vai fazer 1 ano que estou como superintendente do Ministério da Agricultura. Com muito orgulho, né, com muita satisfação, dentro desse mais um desafio na minha carreira profissional, ainda já curta, mas com muito orgulho por todas essas etapas que tenho passado e deixando muitos amigos e cultivando até hoje os amigos, inclusive os professores da universidade que têm uma alegria muito grande sempre de reencontrar e, como eu disse ao professor, é um orgulho muito grande participar de todo evento que tem da UFES, do DEA, porque realmente é uma volta aonde a gente se formou. Né? Aquelas primeiras aulas, nunca me esqueço da primeira aula de conservação de solo contigo e também de olericultura, que só tinham 3 alunos e que o senhor não queria dar aula. Não, eu não vou dar aula só aula de olericultura. Eu não vou dar uma aula somente para 3 alunos. O professor é assim mesmo. O curso de agronomia só tem 20 alunos. E aí ele convenceu e foi uma experiência muito boa, porque foi uma aula, era eu, Andréia e Andresa e o senhor como professor. Fizemos várias visitas. Uma banca, né? Era uma banca, exatamente. Então muito massa, viu? Tudo isso. Haroldo, estamos aí. Antes de mais nada, eu quero registrar do orgulho de tê-lo aqui como ex-aluno nosso e ter uma carreira você é tão jovem e já tem uma carreira tão brilhante. Isso para a gente é motivo de muito orgulho. Pode ter certeza que a gente torce pelo seu sucesso e eu sei que isso é só o começo de muita coisa boa que vai acontecer. Mas me diga o que faz a Superintendência do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento em Sergipe. Vamos lá. Primeiro é bom entender o Ministério da Agricultura como um todo para a gente chegar aqui na Superintendência. O Ministério da Agricultura passou por um processo de transformação do ano passado para cá, bem interessante, e que muitos almejavam, que era exatamente concentrar todas as ações ligadas ao rural brasileiro. Então, o Ministério da Agricultura é dividido em algumas secretarias, né? Dentre elas, a Secretaria de Defesa Agropecuária, que é a secretaria onde se tinha até 2018 um grande trabalho, e até hoje tem, mas era praticamente o Ministério, até 2018, era meio voltado a isso aí, e aí onde está toda a área de defesa, registro de produtos, registro de estabelecimentos, a parte de vigilância internacional, a parte de inspeção. Deixa eu só te falar uma coisa. As nossas lives, ela tem muita gente da área, mas tem muita gente que não é. É bom que você explique melhor o que é essa defesa, porque defesa pode ser muita coisa. Mas exatamente, para o leigo, defesa agropecuária tem que ser melhor a destrinchar. Com certeza. A defesa agropecuária é exatamente você proteger o seu rebanho e suas culturas, de várias maneiras. E também proteger o alimento que está indo para a mesa da nossa mesa, né?
E o que significa essa defesa? Significa, então, exatamente, primeiro, proteger, saber que aqueles produtos utilizados na agricultura são produtos certificados, garantidos, não contaminados, ou então não, vamos dizer assim, não pirateados, proteger as importações de produtos agrícolas ou de animais vindos de fora do país. Aqueles selos que você encontra nos alimentos é parte da defesa. É parte da defesa. Aqueles selos, por exemplo, da parte de produtos de origem animal, tem o CIF, que é o Serviço de Inspeção Federal, que são selos exatamente, faz parte da defesa agropecuária, que é inspecionar produtos de origem animal e produtos de origem vegetal também. Mas também certificar, isso tudo feito por um trabalho extraordinário dos colegas que são auditores fiscais federais, que tanto tem engenheiros agrônomos como veterinários também, zootecnistas e farmacêuticos. Então, eles são responsáveis por tudo isso. E no final, é responsável pela qualidade do alimento que chega na nossa mesa e pela qualidade dos produtos de que o produtor rural tem a certeza que vai comprar na loja uma semente certificada, por exemplo, uma semente livre de contaminação. Então, a defesa agropecuária, ela cuida de tudo isso. E há um jargão na defesa agropecuária bem interessante que resume tudo. Não há agropecuária forte em um país ou em um estado se não tiver uma defesa agropecuária forte. Porque é ela que protege, é ela que dá as razões para podermos ter qualidade para vender os nossos produtos, para consumir os nossos produtos, vender para fora e também o produtor consumir com segurança aqueles insumos que ele está adquirindo. Então, a defesa é tudo isso. Isso tanto é bom para o produtor que consome esses produtos e para quem produz também, porque é como se um selo de atestado de qualidade daquele produto, não é isso? Exatamente isso. É tanto bom para o produtor que está consumindo os insumos, como o consumidor que está adquirindo os alimentos provenientes do rural. É claro que a inspeção ela não é só feita no âmbito federal, tem as inspeções estaduais que são delegadas também aos estados ou municípios, com algumas diferenças. Se tem lá um selo de um produto de origem animal com CIF, isso significa que ele pode vender para o país inteiro, inclusive para fora. Se só tem o CIA, que é o Serviço de Inspeção Estadual, ele só pode vender dentro do estado. E ainda tem o SIM, que é o Serviço de Inspeção Municipal, que só pode vender dentro daquele município. Então, isso forma um sistema... O sistema único. Tanto que é SUAS, o nome é Sistema Único de Defesa, entendeu? Do produto de sanidade animal. Isso faz parte desse sistema único. Então, primeiro, essa importante secretaria que tem dado know-how ao Brasil, a qualidade dos produtos brasileiros lá fora, essa é importante e indispensável secretaria. Uma outra secretaria extremamente importante, também dentro desse escopo do Ministério da Agricultura, é a Secretaria de Políticas Agrícolas. É onde estão todos os elementos para se estudar, para se elaborar o Plano Safra, o Seguro Rural, o Garantia Safra. Então, todas essas políticas voltadas à agrícola, é ela que faz toda a articulação com o Ministério da Economia, enfim, para toda a questão de liberação de recursos de custeio e de investimentos. Uma outra secretaria... uma política de crédito. Embora o Ministério não financie, mas ele trabalha na elaboração dessa política, né? Exatamente, ele trabalha na elaboração e nas diretrizes dessas políticas. Por exemplo, o Plano Safra do ano passado, que sempre o Plano Safra é um biênio, 19 e 20, e o 2021 está para ser lançado. Por exemplo, foi ele que traçou as diretrizes, o Plano Safra do ano passado, e onde destinou a maior quantidade de recursos para o PRONAF, até mais do que das outras linhas, por exemplo. São as diretrizes que são dadas nessa Secretaria de Política Agrícola. Uma coisinha, o que é PRONAF? Sim, é importante, às vezes a gente tem o costume de falar por siglas, e como você disse, às vezes a pessoa não está acostumada. O PRONAF é o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar. Surgiu lá em 1997, criando linhas especiais e diferenciadas para o agricultor familiar. Devidamente cadastrado, com sua declaração de aptidão, que é a chamada DAP. Né? Uma outra secretaria importante é a Secretaria de Desenvolvimento e Inovação. É a secretaria exatamente que está pensando isso que o senhor está dizendo, a parte de inovação, de novas tecnologias, obviamente dentro do agro,
e pensando também políticas de desenvolvimento. Por exemplo, a gente mesmo, dentro dessa secretaria, a gente tem uma parceria com a Universidade Federal de Sergipe, dessa secretaria, com o Departamento de Veterinária, com o professor Anselmo, que é um projeto, um TED, foi feito um TED, um termo de execução descentralizada, para um programa do Indo Brasil, aqui em Sergipe. Todo mundo sabe que o Indo Brasil em Sergipe, ele é renomado, campeão nacional, tem um histórico, e o professor Anselmo está fazendo esse trabalho aí junto, em parceria com o Ministério da Agricultura e a Universidade Federal de Sergipe. Uma outra secretaria que está dentro desse contexto agora de uma só agricultura, sem alimentar dicotomias, uma só agricultura alimentando o país e o mundo, que é o lema do Ministério, claro, respeitando as particularidades, em especial as necessidades de cada segmento, é a Secretaria de Agricultura Familiar. Essa importantíssima secretaria que precisa ser realmente uma secretaria específica para tratar as pautas específicas da agricultura familiar. É lá onde estão todos os projetos voltados à agricultura familiar, as diretrizes para o PRONAF, as políticas de desenvolvimento da agricultura familiar, o Programa Nacional de Crédito Fundiário, é lá que está também todos os projetos voltados à assistência técnica, que segundo a nossa ministra, é o carro-chefe do Ministério, a maior preocupação dela é a assistência técnica. Então, toda a política envolvida em relação à Secretaria de Agricultura Familiar, as políticas da agricultura familiar estão dentro da agricultura familiar. Além de Sergipe, Haroldo, o nosso estado é um estado pequeno, um estado dominado por minifúndios, não é um estado com grandes latifúndios. A agricultura familiar tem um peso muito grande na nossa economia agrícola, né? Então, uma atuação de uma secretaria como essa é fundamental para um estado como Sergipe, não é? Total, total. E como você bem disse, a Sergipe é uma particularidade. Quando a gente vai em Brasília, nas reuniões, o pessoal fica impressionado, porque Sergipe é um estado pequeno, mas tem uma diversidade de produção muito grande e o interessante. Por exemplo, culturas como o milho, que em outros estados é meio que permeada praticamente por grandes produtores. Em Sergipe, a sua 80% da sua produção, ou mais até 90% aqui é sem um valor exato, é feito de pequenos e médios produtores. Em Sergipe nós não temos um produtor só grande de milho, então são vários pequenos. Então, laranja a mesma coisa, né? Apesar que passa por uma crise, que depois a gente pode conversar sobre isso mais particularmente, é feita de pequenos produtores, que precisa ser inserido nessa novo jeito do mercado da laranja. Então, o milho é um exemplo prático, é feito de pequenos e médios. Então, Sergipe tem essa particularidade bem interessante. Então, aqui em Sergipe tem a Secretaria da Agricultura Familiar, tem alguns projetos importantes, inclusive com também parceria com a Universidade Federal de Sergipe, que é uma residência profissional agrícola, que saiu pela Secretaria de Agricultura Familiar, que eu não sei ao certo se está no Departamento de Engenharia Agronômica ou no de Zootecnia, sei que está no centro de agrárias, e aí essa residência agrícola é um piloto, a gente é o primeiro no país, pegar os recém-formados nos cursos das ciências agrárias e torná-lo meio que um trainee, sem vínculo empregatício com as empresas, cooperativas, associações de produtores. E eu soube que foi uma demanda muito grande, as empresas se cadastraram. Infelizmente, quando estourou a pandemia, estávamos na fase da seleção desses bolsistas residentes. E é uma parceria da universidade com o Ministério também. Haroldo, eu sei que a gente tem muita coisa para dizer. Tem muita coisa. Tem muita coisa, mas eu não queria perder o mote da pandemia. Você falou na pandemia, a gente sabe que numa pandemia... Bom, não preciso explicar isso para você, porque você me dá aula sobre isso, que o agro não só é agricultura de grande escala, o agro também é agricultura familiar. E quem mais sofreu nessa pandemia é a agricultura familiar, porque o agro está conseguindo colocar seu produto até num preço muito bom, porque o dólar está alto. Então, ele tem mercado internacional, ele consegue ser competitivo e entregar esse produto lá fora. Mas o agricultor familiar, esse sofre. Existem programas específicos para esse momento de pandemia do MAPA aqui em Sergipe? Isso aí, o senhor foi muito preciso com essa afirmação e, de fato, tem sido. Por exemplo, no mês de abril,
aumentou em 25% as exportações referente ao mês a abril do ano passado. Nunca se vendeu tanto produto rural, produto agrícola brasileiro como está se vendendo agora. Mais commodities, né? Milho, Exatamente. soja, Carne, proteína, proteína de todos. Então, e até mesmo isso tem sido importante, até mesmo dentro da parcial do PIB que saiu, foi o único setor positivo. O grande desafio, que aí onde é a deixa que o senhor que coloca aí, é inserir e fazer com que o agricultor familiar, que de fato é o que mais sofre com esse processo da dificuldade de comercialização. Vou dar um exemplo prático aqui que aconteceu. Quando houve, num primeiro momento, a proibição das feiras, quem é que produz hortaliça no estado? Olerícolas. O pequeno produtor. É o pequeno. Então, eles foi muito mais impactante. É tanto que a gente entrou com um convencimento, a Superintendência do Ministério da Agricultura, a Federação da Agricultura, prefeito, governador, pelo amor de Deus, a gente tem que procurar meios de evitar aglomeração, mas a gente não pode parar a comercialização como um todo, porque vai prejudicar uma cadeia imensa e de produtos perecíveis. E também o pessoal toda a sazonalidade também da produção, não é, Haroldo? Exatamente. Tem produtos que só dá naquela época. Se ele não tem a condição de produzir e vender naquela época, ele não vai ter oportunidade lá na frente para produzir aquela mesma coisa. Exatamente. Aí nós elaboramos um documento pegando as experiências de outros estados que estavam mantendo as feiras com os devidos cuidados, até por causa disso que você se referiu, por causa da produção que ela é sazonal. Então, se não comercializar ali, ele vai perder. Se ele tirar aquela leira lá de coentro dele, o produtor lá de Itabaiana, ele vai vender a quem? Porque está pronto, ele não pode estocar. E aí, até que, enfim, graças a Deus se resolveu. Teve um problema na cadeia do leite também, mas de maneira específica também houve a necessidade. Primeiro, mostrou uma fragilidade aí do setor. Em que aspecto? Principalmente do setor leiteiro. Você sabe que nós temos o nosso queijo coalho, que é um queijo extremamente apreciado, um queijo renomado, mas que as queijarias do sertão estão passando ainda por um processo de regularização. E muito em virtude disso, tem uma parceria do Ministério da Agricultura e a Federação da Agricultura de assistência técnica de mais de 40 queijarias para regularizar toda essa situação. A gente, o ano passado, trouxe para cá o coordenador nacional do selo Arte, que é um selo dado a associações, ou melhor, a laticínios, que tem esse perfil de artesanal, só que aí se depara com a situação que a maioria não tem um serviço de inspeção, e aí a gente está nessa luta junto em parceria com o Estado, com a Indagro e a Secretaria de Agricultura, para ver se a gente regulariza isso, por isso que tem essa parceria com a Federação para assistência técnica dessas 40 queijarias, assistência técnica em mais de 400 pequenos produtores e médios produtores de leite. Essa é uma dessas ações que foram feitas para minimizar os efeitos disso aí. Mas muito particular agora, a ministra, muito assim, em virtude da proatividade dela, ela conseguiu destravar um recurso extremamente importante, que é do Programa de Aquisição de Alimentos, que é conhecido como PAA, que várias pessoas já devem ter ouvido falar. Então, agora, boa parte desses produtos, Haroldo, a gente sabe que para merenda escolar também, né? E não está tendo aula. Ou seja, um mercado que era da agricultura familiar, de repente desapareceu. Isso cria um complicador bastante grande, né? Exatamente, porque esses programas de compra direta de produtos da agricultura familiar, compras institucionais, tem o PAA, que é pode ser uma compra direta com doação simultânea, que é essa que eu vou me referir agora, detalhar mais, que foi uma ação para o estado de Sergipe, especificamente. Tem o PENAI, que é isso que você se referiu, que é a parte da merenda escolar, como produção importante que dá compra, porque tem a legislação obriga, entre aspas, que o prefeito adquira pelo menos 30% da sua merenda escolar tem que ser advinda da agricultura familiar. Né? Infelizmente, muitos prefeitos, alguns não se sensibilizaram, outros encontram dificuldade porque o nosso produtor, nosso pequeno produtor, requer ainda muito mais um nível de organização melhor também para poder acessar esses programas institucionais. E o PA, que é um programa de aquisição de alimentos direto,
que é feito pela Conab, que é uma empresa ligada ao Ministério da Agricultura, e com doação simultânea. Por exemplo, uma cooperativa, uma associação, ele entra no programa da Conab, apresenta o projeto e informa qual a entidade que será beneficiada, ou algum CRAS, ou o Sesc Mesa Brasil, enfim, alguma que será beneficiada. Então, agora, depois desse problema da pandemia, muito em virtude da dificuldade de comercialização, foi conseguido por país 500 milhões para o PAA. E para a Sergipe está recebendo quase 5 milhões. Uma primeira etapa de 3 milhões, foram beneficiados 15 projetos, com mais de 400 famílias beneficiadas em todo o estado. E agora, exatamente nesse momento, do dia 3 de junho ao 3 de julho, o site da Conab está aberto para cadastrar novos projetos. Então, você que está nos ouvindo, que trabalha com agricultura familiar, com associação, com cooperativas, faça o seu projeto, entre lá no site da Conab. Qualquer dificuldade, liga para o pessoal, para os colegas aqui da Conab, que eles vão orientar. Esse é o momento atual que está aberto o cadastro para novos projetos. Essa foi uma ação bem concreta, professor, do que aconteceu com virtude da pandemia. Uma outra ação concreta, por causa da questão da pandemia, foi aberto no Ministério da Agricultura um canal direto de WhatsApp. O produtor que estiver perdendo a comercialização, a sua produção por problemas de comercialização na pandemia, ele pode relatar esse problema diretamente ao Ministério da Agricultura. Você pode acessar o site do Ministério da Agricultura, porque eu não tenho como postar aqui, mas eu posso passar o número. Acessar, tem um número de WhatsApp lá, e você informa a sua perda por produção. Possivelmente, o Ministério da Agricultura não vai resolver todos os problemas, mas ele pode intermediar a inclusão num PAA, numa cooperativa, numa associação. Também foi feito contato, nesse momento importante agora, com a Associação Brasileira de Supermercados. Também para ela se sensibilizar desse momento de adquirir mais produtos locais. Todos sabemos também da dificuldade do supermercado de adquirir a produção, porque requer escala, requer toda uma problemática que não é tão simples. Mas houve por parte dele uma sinalização de se conversar sobre essas questões. Então, essa de maneira bem direta foi feita agora, pensando em minimizar essa situação, que foi o PA. E outra coisa, pensando em minimizar a situação do leite, também foi disponibilizado, esse ainda não está aberto, mas já está certo, é o PA Leite, que vai retornar. Depois de vários anos, o PA Leite vai retornar a Sergipe. Isso com parceria com o governo do estado de Sergipe e a Secretaria da Agricultura do estado, que está voltando também. Tudo isso por causa desse momento agora de dificuldade da pandemia, que sentido muito mais pelos pequenos produtores. É muita coisa, né, Haroldo? Muita responsabilidade. Você, imagino que você não deve sossegar. Então, num momento muito difícil como esse, entendendo que é uma coisa que o ser humano não deixa de comer, né, de se alimentar. Então, vai ter que existir oferta para essas pessoas se alimentarem. Só que essa oferta tem que chegar de uma forma justa, né? Que o produtor, principalmente o pequeno produtor, consiga comercializar a sua produção. Olha só, nós já temos mais de meia hora de conversa, que passa rápido demais. Cara, que a gente eu nem falei da Secretaria de Pesca e Aquicultura. Pois é, então eu vou propor o seguinte, a gente, em geral, deixa os últimos 20, 30 minutos, a depender, já tem muita pergunta, já vou te adiantando, para responder perguntas. Fala um pouco da Secretaria de Pesca e, na sequência, fala da relação com o governo do Estado. Né? Exatamente. O Ministério da Agricultura ele não está isolado da política agrícola do Estado. Né? Então, ele tem uma associação direta e constante com os órgãos do Estado que lidam com a agricultura pecuária. Perfeito. Eu vou falar rapidamente da Secretaria de Agricultura e Pesca. Foi uma outra secretaria que foi absorvida no Ministério. Ela tá, nessa secretaria tem desafios imensos, que são principalmente o desafio do cadastramento do pescador artesanal, que é uma polêmica, uma celeuma muito grande, tem problemas sérios, situações seríssimas dos órgãos de controle, que está sendo feito um sistema eletrônico para esse cadastramento, mas não somente isso, mas somente política de desenvolvimento ao setor. Aqui mesmo nós temos eu brinco com o pessoal, com os colegas aqui da superintendência, que um dos maiores desafios da superintendência é o terminal pesqueiro de Aracaju, que é aquele prédio que está lá na Ivo do Prado,
que é um convênio antigo do Ministério, antigo Ministério da Pesca ainda, com o Estado, desde 2008 e até hoje não se concluiu. Começou a obra em 2014, depois teve uma paralisação dos recursos, a obra civil está pronta, falta equipamento. Mas até nisso, graças a Deus, a gente teve uma boa notícia ontem, que o terminal pesqueiro de Aracaju foi incluído no projeto, no PPI, né, nos projetos de parceria de investimentos. Então, acho que agora começa a dar um norte de solução daquele problema, que é um problema tanto para o governo estadual como para o governo federal. Então, e são as políticas também de aquicultura e pesca, da cassinicultura, que está crescendo muito no bairro São Francisco, que tem que estar sempre... Rapaz, tá naquelas áreas mesmo, do arroz. Né? Bem lá no baixo, ali em Brejo Grande. Em Brejo Grande, tem muita cassinicultura, áreas que antes eram ocupadas até com o cultivo do arroz, né? Está sendo ocupado com cassinicultura, ou seja, é uma atividade de grande importância econômica, né, para o Estado. Extremamente. E olha, a cassinicultura, para muitas situações no Baixo São Francisco, tem sido a redenção, porque aproveitou-se muitas estruturas do arroz, daquelas áreas, daqueles tanques que se tornou viveiro, apesar que nós estamos num ambiente, o Baixo São Francisco é um ambiente muito sensível ambientalmente, né? Então, requer um cuidado redobrado com as práticas da cassinicultura naquela região. Mas até nisso a gente deu sorte, porque muito do que está sendo feito da cassinicultura no estado de Sergipe, no Baixo São Francisco, é em cima das áreas que eram de arroz. Então, até nisso... Esse detalhe, Haroldo, eu acho que é de uma enorme importância. Eu já tive, você sabe, eu já fiz projetos de pesquisa na área dos manguezais, a gente mapeou todo o manguezal ali da Foz e a gente via a cassinicultura avançando sobre o manguezal, que é um ecossistema fantástico, necessário, de equilíbrio entre o rio e o mar, e avançando sobre o manguezal. Essa cassinicultura que a gente vê hoje, ela não avança sobre o manguezal, ela ocupa uma área que outrora era ocupada com o cultivo de arroz inundado, não é isso? Perfeito, exatamente. E esse setor, essa atividade feita dessa maneira, ela precisa que os órgãos públicos exatamente ajudem ela, porque ela não está danificando o meio ambiente. Então, ela tem que ser valorizada, não pode ser perseguida, tem que ser valorizada. Exatamente por esse detalhe, porque a gente sabe que o ambiente lá é muito sensível ambientalmente, mas tem essa particularidade e requer da nossa parte o apoio para que áreas não sejam, por exemplo, devastadas para fins da cassinicultura, mas também que esse produtor que está fazendo o seu negócio certinho, sem prejudicar o meio ambiente, ele seja valorizado e não penalizado pelo poder público. Ele tem que ser valorizado pelo que ele está fazendo. Então, isso é uma característica extremamente importante. Qual foi a outra pergunta que o senhor fez? Então, essa já é uma relação do mapa com o governo do Estado, né? Sim. Com a cassinicultura, mas tem muito mais que isso, né? Óbvio que com o governo do Estado, nesse caso específico, a gente trata mais das formas de discussão, de projetos de incentivo, né? Porque a parte ambiental é da DEMA, não é o governo federal, é o órgão estadual, enfim. Mas as outras parcerias dos órgãos estaduais, como você bem disse, primeiro, há uma determinação da ministra do governo federal, uma vez numa reunião ela usou uma frase que até hoje eu decoro, diz, olha, ninguém faz nada sozinho. Não existe o dono do projeto, existem os parceiros do projeto. E aqui a gente tem tratado de maneira muito clara isso, né? Deixando de lado antagonismos políticos. O intuito é exatamente o incentivo à agropecuária e à pesca sergipana. É tanto que o conveniente do convênio do terminal de pesca é a Secretaria da Agricultura, que até um colega de INCRA, um engenheiro agrônomo que está lá como secretário do INCRA, ele é colega meu do INCRA, o André Luiz Bonfim. Então, a Indagro, como a gente desprezar uma empresa tão importante para a agropecuária sergipana como a Indagro? Falar da agropecuária sergipana e não falar da Indagro é de uma injustiça muito grande, né? E a Indagro, todo mundo sabe que ela precisa passar por um processo de reformulação. Não dá mais para imaginar as Emater's da década de 70, a década de 80, como sendo hoje. É claro que a Indagro precisa passar por um processo de reformulação. E a gente tem feito parcerias com a Indagro, dando exemplo concreto dessa parceria. Há mais de 5 anos
que a Indagro não acessava R$ 1 de recurso federal para a defesa agropecuária. Que aquela defesa que a gente falou lá, que algumas das vezes ela é delegada algumas ações para o Estado. E muito em virtude de um trabalho conjunto no ano passado, que apareceu um foco de peste suína clássica em Alagoas, e Sergipe é o primeiro estado da zona livre de peste suína. Se esse foco tivesse entrado aqui, a gente derrubava até o Paraná. Olha a importância. Então foi feita uma força-tarefa mesmo do Ministério da Agricultura e da Indagro. O Ministério da Agricultura entrou com recurso financeiro, pagando diária aos colegas da Indagro, pagando combustível da Indagro, pagando equipamentos, profissionais. Veio uma equipe de Brasília para coordenar todos os colegas da Indagro. Os colegas da Indagro fizeram uma varredura de ponta a ponta do Rio São Francisco. E graças a Deus não entrou a peste suína aqui. E muito em virtude desse trabalho exitoso, a gente conseguiu fazer um convênio para a defesa agropecuária do estado de Sergipe, para a Indagro, para reestruturação. Um convênio em torno de quase R$ 2 milhões, onde vão ser comprados equipamentos, veículos serão adquiridos, até uma parcela a gente fez a liberação essa semana, a maior parcela dos recursos foi feita aqui. É claro que isso, obviamente, que com isso, com a boa vontade dos servidores, dos colegas do Ministério, que abraçaram a causa, né? Abraçaram essa situação. Esse convênio mesmo foi feito a 4 mãos. Foi os colegas da Indagro, dentre eles um colega nosso, formado aqui na Federal, que é Marquinhos, que está lá na defesa. Ele foi um dos que elaborou. Boys, né? Exatamente, a gente chama de Marquinhos, né? Marquinhos foi um dos que elaborou a proposta do convênio, junto com os técnicos veterinários aqui, os auditores fiscais do Ministério da Agricultura, e aprovamos esse convênio. Claro que com apoio político, obviamente, que aí é impossível a gente pensar o apoio político que é sensível à causa, ele também é importante nesse momento. E aí, nesse aspecto, ele aprovou com a Indagro e já tem engatilhado com a Indagro mais um recurso para assistência técnica da Indagro, para reformular a assistência técnica da Indagro. E com isso, vamos rezar aqui e torcer para que também o governador se sensibilize e faça concurso para a Indagro, ou pense a Indagro numa nova forma. Está precisando de uma renovação, né? O quadro está muito já aposentando a maioria, né? Exatamente. Não sei se vai sobrar alguém, né? E até mesmo, professor, porque graças a Deus o Ministério está chegando com recurso para a defesa, para assistência técnica, e é só equipamento e veículo não vai resolver, precisa muito da mão de obra, da força, óbvio que aqui, mais uma vez falando, não dá para se imaginar a Indagro da década de 70 e 80. Tem que reformular. Não quer dizer que agora terão feito... A agricultura brasileira mudou muito. Exatamente. É uma agricultura... está entre as 3 mais importantes do mundo. Então, exatamente. Tudo mudou, então a assistência técnica tem que mudar, a extensão tem o jeito de fazer assistência técnica, o jeito de fazer a extensão. Olha só, de alguma forma nós estamos fazendo algum trabalho nessa linha agora, nessa live, exatamente. Ao passar a informação. Haroldo, podemos começar nas perguntas? Vamos sim. Só para falando da assistência técnica, como precisa ser mudado, você vê um exemplo que eu dei, que foi com o pessoal do Senar, a assistência técnica, mais de 400 produtores de leite. É uma parceria do Senar com o Ministério da Agricultura. E tem uma outra vindo aí, com mais de 1.000 famílias de assistência técnica em assentamentos do INCRA, que também serão beneficiadas em virtude de uma parceria do Ministério da Agricultura, do Senar, entendeu? Que é um público que necessita muito, mas muito mesmo da assistência técnica. Da assistência técnica de verdade, viu? Que a assistência técnica de nome já tiveram no passado, só de nome. Olha só, a professora Renata Mann, que foi, eu acho que foi... Você chegou a ser aluno dela? Não cheguei, não tive esse prazer. Chegou depois. Chegou depois. Renata, inclusive, esteve aqui com a gente numa live falando brilhantemente sobre biotecnologia, né? Engenharia genética, então, tudo isso que diz respeito a essa agricultura moderna que a gente tem hoje. Né? Ela pergunta o seguinte: quais os maiores desafios do mapa para Sergipe? Os maiores desafios no mapa em Sergipe, eu vou pontuar 2, para não ser muito, 3, para não ser muito extenso. Um eu já disse aqui, que era o terminal pesqueiro. O terminal pesqueiro de Aracaju
é um grande desafio para o MAPA, porque ele é um instrumento extremamente importante para a cadeia de pesca, né? E para o pessoal que trabalha com a pesca. Então, esse é um dos 3 maiores desafios que, com fé em Deus, a gente vai conseguir, com a somação de esforços do parlamento, de deputados, da Secretaria de Agricultura do Estado, do Ministério, da Secretaria de Aquicultura e Pesca, que o secretário é bem sensível a essa questão. Como eu disse ontem, foi incluída num plano, no PPI, o Terminal Pesqueiro de Aracaju. Então, esse é um grande desafio, sem sombra de dúvida. Um outro desafio é assistência técnica, em especial para o pequeno produtor, né? Muito em virtude disso que a gente está conversando, na necessidade de reestruturação da Indagro, está se fazendo de 2 maneiras. Tentando, com recursos federais, equipar a Indagro, para que ela volte a ter uma condição mínima, obviamente que ela tem feito, ninguém está dizendo que ela não está fazendo, não, mas que ela tem a condição. Indagro tem uma história, né? Tem uma história, é como eu disse, pensar uma história que não pode simplesmente desaparecer. Né? Não, de forma alguma. E, como eu disse, pensar na agropecuária sergipana e não falar da Indagro é ser injusto, né? Então, tem essa esfera do órgão público de assistência técnica. A Indagro ele é responsável pela assistência técnica, defesa e regularização fundiária, que é outro tema extremamente importante, que eu não sei nem se vai dar tempo para a gente conversar aqui, que também está no arcabouço do Ministério da Agricultura, através do INCRA e da Secretaria Especial de Assuntos Fundiários. Bom, então, e outra coisa, são elementos de via chamada pública da Agência Nacional de Assistência Técnica. Nós sabemos que tem várias empresas que trabalham com assistência técnica, até de ex-colegas nossos que estão trabalhando nisso, com um pessoal muito bom. Então, a Anater também vai elaborar chamadas públicas específicas para dar assistência técnica. Tem esse caso do pessoal do leite e do Senar. Do crédito fundiário, o crédito fundiário, que é uma política complementar da reforma agrária, que é uma aquisição, grupos de produtores se juntam e adquirem e financiam um imóvel para esse grupo. Então, esse crédito fundiário, o novo crédito fundiário, que também agora passou a ser a superintendência do Ministério da Agricultura, para ser mais presente, vai ser mais presente a partir de julho, com um novo modelo. Esse modelo vai ser desburocratizado e vai ser associado à assistência técnica. Não vai ser só o projeto da compra da área. Vai ser o projeto da compra da área, junto com o projeto da compra da área, o projeto de assistência técnica no mínimo de 5 anos. A assistência técnica é o maior desafio, é no âmbito federal e é aqui em Sergipe, pela nossa característica que nós temos de pequenos produtores, a maioria pequenos produtores, é quem alimenta o nosso estado, a pequena agricultura. Então, esse é o segundo desafio. Um terceiro e importante desafio que a gente não pode esquecer jamais é mantermos a nossa agricultura e a agropecuária protegida pelos aspectos de sanidade. Continuar tendo uma defesa agropecuária, melhorar os nossos postos de fronteira, para que doenças da citricultura, por exemplo, que se tem em São Paulo, não chegue até aqui. Estou dando um exemplo aqui bem singular. Que doenças de animais sejam controlados, para que, por exemplo, a situação da peste suína não entre aqui no estado. É um programa nacional, não sei se com a pandemia ainda vai continuar nesse intervalo, estava previsto para 2021, Sergipe ficar livre, se tornar zona livre sem vacinação da febre aftosa. Mas por causa da pandemia, eu não sei se isso vai perdurar para 2021 ou se vai prorrogar, vamos aguardar o desdobramento. Então, esse tripé da defesa agropecuária ele é extremamente importante. E nesses dois, a assistência técnica e defesa agropecuária, pensando nisso, foi lançado também um projeto chamado Agronordeste, que aqui em Sergipe, ele atua no sertão sergipano, cuja cadeia de atuação desse programa é a cadeia do leite, que aí a questão que eu disse, assistência técnica com as queijarias, produtores rurais, qualificar de gestão, qualificar o rebanho, qualificar também, em especial, a regularizar as queijarias, enfim, são políticas voltadas a essa situação. Então, esses são os 3 maiores desafios. Eu acho que eu falo um pouquinho, porque o assunto é extenso mesmo. Grandes desafios, aliás. Francisco faz a seguinte pergunta. Haroldo, a Secretaria ajuda os municípios na elaboração do SIM e no registro de produtos vegetais?
Preciso de um help para me direcionar de forma mais precisa. O SIM, ela pode ajudar, sim, assim, de uma maneira mais consultiva, né, orientativa, Mas, melhor dizendo. descreva o SIM. O SIM é o que... Lembra que eu disse que o serviço de inspeção se dá nas 3 esferas. A federal, que é o CIF, que é o Serviço de Inspeção Federal, o Serviço de Inspeção Estadual, que é o CIA, e o SIM, que é o Serviço de Inspeção Municipal. Isso para produtos de origem animal, né? Produtos de origem vegetal também têm sua necessidade de ser credenciado. No caso específico, foi o Francisco que fez essa pergunta. Francisco, isso. Eu sugeria a ele, porque pode ser que seja uma pergunta mais direta, ele na segunda-feira, ele ligar lá para a superintendência, eu vou passar o número aqui, 3205-4900, porque a gente passaria 3205-4900. A gente passaria para ele para o serviço lá do pessoal voltado a isso e ele ia tratar diretamente a situação para esclarecer a dúvida dele, para ser mais objetivo aqui na reunião, na nossa live. Então, 3205-4900, que a gente direciona ele ao setor. Robson Oliveira, deve ser Oliveira. O que podemos esperar de novidade no Plano Safra 2020-2021, que será publicado nos próximos dias? Nós continuamos na mesma linha daquela da valorização do Pronaf. Como eu disse, o ano passado foi posto mais recursos para o Pronaf do que os outros setores somados. Então, essa vai continuar sendo uma linha. Uma outra linha do Plano Safra que deve vir forte é voltado à aquicultura e pesca, né? Incluir cada vez mais esse segmento também na aquicultura e pesca. Uma outra linha também, um outro setor do Pronaf que está se falando muito, que já foi ventilado ano passado, é a questão da residência, de projetos para moradia rural, que já foi contemplado ano passado e eu acho que vai continuar reforçando nesse setor. E políticas e incentivos ao desenvolvimento, à inovação, também acredito que deva vir forte nesse intuito também. Ok. O engenheiro agrônomo Ayrton, como o Ministério da Agricultura tem pensado na ampliação dos serviços de fiscalização diante dos cortes orçamentários do governo federal? Esse é um desafio que não é de agora, é um desafio de vários anos, até mesmo porque o quadro de auditores fiscais é cada vez mais reduzido. Primeiro, o Ministério tem procurado uma informatização dos procedimentos, né? Cada vez mais, ainda mais, a pandemia está provando agora o quanto a gente necessita de melhorar esses procedimentos, né? O outro procedimento, por entender que sozinho também não se faz uma defesa, a fiscalização, são essas parcerias com o Estado, em especial aqui com a Indagro, por isso que a importância desse convênio com a Indagro para reforçar a fiscalização da Indagro. Então, essas são políticas que está se pensando no sentido de reforçar as fiscalizações das fiscalizações agropecuárias como um todo. Haroldo, tem uma pergunta que de certo modo, para a gente, em termos assim de terminologia, é novidade. Mas isso já vem acontecendo no mundo há bastante tempo. Sobre as indicações geográficas dos nossos produtos. Você podia falar, por exemplo, só para dizer, o champanhe lá da França. Na verdade, champanhe é uma região da França que aquela bebida espumante leva o nome da região, ou seja, aliás, os espumantes já não podem ser mais chamados de champanhe. Exatamente. Eles têm o direito da região usar esse nome. Qual é a discussão que já existe aqui sobre indicação geográfica? O queijo lá do sertão. Exato. Essa é uma política do IG, da indicação geográfica, que está dentro da Secretaria de Desenvolvimento e Inovação, que no âmbito estadual está dentro da divisão, dentro da superintendência, está na nossa divisão de desenvolvimento rural. E aqui está se trabalhando sobre isso. Está se trabalhando o mel, lá dos índios Chocós, e iniciou o trabalho, muito agora também, devido à pandemia, muito esse tipo de trabalho foi prejudicado. Também iniciou um trabalho de identificação geográfica da mangaba, com as nossas catadoras de mangaba, também já iniciou esse trabalho pensando na indicação geográfica da mangaba. O queijo
pode-se pensar também. O queijo talvez possa ser também utilizado de uma maneira que é o selo arte. Que esse selo arte, ele não é um selo de inspeção. A inspeção, ela precisa ter um dos 3 níveis. O selo arte é dizer que aquele queijo é feito com a característica artesanal e territorial da região, que é o caso do nosso queijo do sertão, né? O queijo coalho. E esse selo arte só iria permitir, por exemplo, uma queijaria que tem o SIM ou o CIA, que é o Serviço de Inspeção Estadual Municipal, com o selo arte ele poderia vender para o país inteiro. Então, a indicação geográfica e o selo arte estão dentro da Secretaria de Desenvolvimento e Inovação, e aqui em Sergipe, da parte da identificação geográfica, a gente está trabalhando, começou a trabalhar com o pessoal da Mangaba e do mel lá dos Índios Chocós. Maravilha. Então, existe todo o incentivo do mapa hoje para trabalhar essa questão da indicação geográfica. Porque isso rende muito dividendo, né, para a região e marca geograficamente aquele produto, né? Como os vinhos lá da Serra Gaúcha, os queijos de Minas. E o mercado consome esse tipo de produto com selos especiais, né? O mercado ele paga até mais caro por isso, né? Então é uma linha importante de desenvolvimento das ações do Ministério da Agricultura também. Como o Canastra lá de Minas, isso. Eles agora estão trabalhando muito essa questão da indicação geográfica, porque não é todo queijo que pode ser chamado de canastra. Exatamente. Entendeu? Tem que ter uma forma de produzir e a localização. Haroldo, o que você ainda gostaria de destacar em 2 minutos que você acha que poderia desenvolver um pouquinho mais sobre o que você trouxe? Assim, eu acho que o que fica, como eu disse numa reunião que eu participei com a ministra, o que fica muito da palavra é o trabalho de parceria. Que sozinho ninguém faz nada. A parceria com deputados federais, estaduais, parceria com os órgãos estaduais, parceria com a iniciativa privada, parceria com a Universidade Federal de Sergipe, que a gente já iniciou, como eu disse, a gente é piloto em um programa de residência, é outro programa do Indo Brasil, é um programa que a gente está desenhando com a Universidade Federal de Sergipe, para uma central de biotecnologia animal, né, que com fé em Deus dará tudo certo, que é uma parceria também do Ministério da Agricultura com a Universidade Federal de Sergipe, porque é uma demanda do produtor rural, do criador, um laboratório de FIV, de fertilização in vitro, que o Estado não tem. Então, hoje nós não temos lugar para fazer treinamento de inseminação, enfim. Então, é um projeto que a gente está construindo, que não posso nem me aprofundar aqui, para não, né, porque a gente está construindo ainda, mas com uma perspectiva muito boa de acontecer. Então, são parcerias. É essa que fica para a gente. É o meu estilo também, é o estilo das pessoas politicamente ligadas a mim, é o estilo de trabalhar parceria, de não querer ser o dono da razão. Esse é o nosso estilo. É o nosso estilo de trabalhar, de se somar, trabalhar por uma causa, que é a causa da agropecuária sergipana, e de uma maneira muito particular do pequeno produtor, que sem necessitar usá-lo para fins ideológicos, ele precisa muito do apoio governamental. Não precisa que ninguém atrapalhe, não precisa que ninguém dê esmola, como já dizia Luiz Gonzaga lá atrás. Ele precisa que o Estado brasileiro dê condições de ele, primeiro, manter a sua identidade. Né? Manter a sua identidade, porque mais de ser produtor é manter a identidade dele como um produtor rural, como diz aquela música: como me afasto da terra do meu chão, a vida deixa de ser mãe e passa a ser madrasta. Então são situações como essa que a gente tem priorizado no trabalho da superintendência e eu pessoalmente como um profissional do setor. Rapaz, nossa conversa passou rápido, a gente tem exatamente 1 minuto. E eu gostaria de aproveitar para dedicar essa live ao Centro Acadêmico de Engenharia Agronômica, o CALEA, que vai começar umas lives com os egressos da UFES, como você, que tem carreiras brilhantes já, para incentivar os meninos que estão entrando no mercado de trabalho, que precisa dessa palavra aí, de uma palavra competente, uma palavra positiva, né? Com algum otimismo. Haroldo, muito, muito obrigado mesmo por essa sua participação, foi excelente. Nós, lá do DEA, nos sentimos muito orgulhosos da sua participação. Obrigado, viu? E ao pessoal que assistiu a live, muito obrigado por prestigiar sempre a nossa live. Na próxima quinta-feira, a gente volta aqui, vamos ter uma live com
com o professor para falar sobre agricultura familiar, não é? Meu Deus do céu, agora me deu um branco. Obrigado, Haroldo. Um forte abraço e obrigado a todos. Tchau, tchau. Até mais. Um abraço.